Olá, gente! Hoje, Desprogramadas, ele conversa sobre um desalinhamento silencioso entre a performance e a presença entre o corpo que responde e uma pessoa que já não se encontra mais nele. Eu sou a Ana, personal trainer, especialista em condicionamento físico e preparação esportiva. Eu estou aqui com a Celi, com a Fer. Oi, gente. Eu sou Celi, eu sou professora de Pilates e trabalho com mudança de hábitos. Fer, seja muito bem-vinda novamente. Por favor, se apresente pro pessoal. Oi, gente. Então, muito prazer. Eu sou a Fê. Eu trabalho com mulheres, sou mentora de mulheres, coordeno também alguns grupos, mentorias e trabalho com yoga pélvica também, além de outras terapias. Olha só, gente, lembrando que esse é o segundo episódio de uma série de 3 episódios com a Fer. E hoje, Fer, pra gente começar, eu queria começar com uma pergunta pra ti. Tu já se apresentou, né? No teu primeiro episódio você falou muito sobre o que tu trabalha, sobre o prazer feminino. E eu queria que tu nos falasse sobre o que tu mais tem visto, o que mais te intriga em relação ao prazer feminino, né? Ao falar na mulher que te busca, né? Pra entender sobre isso, né? E quando você... Ou às vezes não é sobre isso, mas você começa a despertar esse entendimento nela. O que mais te intriga nessa recepção da mulher, né? Pra falar sobre isso? Sim. Eu acho que o que mais me intriga é como o prazer é subjugado, assim. Ele é renegado. Então, as mulheres, elas não olham para isso e não entendem a importância e a relevância que tem, o impacto que tem na vida. Então, elas não têm nem essa primeira percepção de, uau, é algo que eu realmente preciso olhar, sabe? Que vale a pena olhar e investir meu tempo de vida nisso, né? Então, essa é a primeira coisa que me intriga. E a segunda coisa que me intriga e que me rebela, assim, é porque... O prazer feminino, como é visto, e se a gente for olhar para o mercado digital, também é muito um lugar performático, totalmente performático para... Vamos, então, aprender a sentar melhor para dar prazer para outra pessoa. Né? Sim. Um exemplo, no sentido de o prazer para o outro. Entendi. Não é... Ah, total. Não é um produto, é um serviço. E aí, isso... Não é essa busca... E o prazer para ti. Exato. A pessoa... Eu tenho isso, né? Esse pensamento. Acho que às vezes as pessoas nem sabem, as mulheres nem sabem, talvez, o que é. Sentir, né? Não sabem. Exato, até porque tem muito disso, né? O movimento é através daquilo que eu sinto. Então, eu senti aqui no corpo. E aí, então, faz sentido pra mim, eu vou lá e desvendo, abro essa porta, entro nesse curso, entro nessa mentoria, eu vou... Mas aí eu preciso primeiro sentir. E aí, como tá tão desligado, tá tão anestesiado esse corpo, como que faz pra acordar isso? Como que faz pra lá? Porque tem muitas mulheres, isso é muito interessante, aí eu já trago pra parte que é legal, que é muito, muito bom, muito gratificante das mulheres que eu já acompanho, né? No sentido de... Tem uma em especial que ela tá no casamento há 30 anos. Então, tipo... Já fez esterectomia, retirou o útero, fase de menopausa, enfim. E ela falou que não sentia, assim, prazer há muito tempo. Há anos. E que agora ela sente. Então, ela sentiu que ela tá sentindo até desejo sexual de novo. E ela acha isso muito estranho. O quanto ela tem sentido desejo sexual no dia a dia. Sim, porque a gente não tem essa percepção. Você só sabe depois que você passa, depois que você sente. Aí você teve uma experiência de prazer de novo. Uau, o corpo acordou, né? Quero mais disso. Entender que pode ser prolongado. É muito interessante. Só que aí, até chegar nesse lugar, precisa desse rompimento. Então, as mulheres que já estão num lugar de anestesia, dissociação do próprio corpo, já não tem mais esse sentimento, esse sentir, esse corpo que sente, só o corpo que faz, né? O corpo programado para fazer. Aí vê o sexo como uma obrigação, né? Nem como um momento... uma cartilha, assim. Não como momentos de desfrute, de contemplação, né? Isso nem existe. Aí faz uma atitude ou busca algo para quê? Para agradar o outro. Ou para não perder o outro.
né? Então, acho que esse é o ponto que mais me intriga. Uhum. E o quanto despertar isso pode impactar em outras áreas, né? Dessa tua alta percepção de capacidade, assim, né? Mas mais sobre si, né? Sobre o que você pode, o que você gosta, acredito muito, né? Que tem essa descoberta, né? Com as pessoas que te procuram, para quem você aplica seu trabalho. Você falou, né? Sobre o dar conta de tudo também, né? Sobre como a gente pode ter sido ensinado a fazer isso, né? Essa autossuficiência que você já falou sobre. O que tu mais percebe no corpo de mulheres assim, sabe? Enrijecimento, ou algo que desperta em alguma outra parte do corpo, doenças, transtornos, alguma coisa assim que já te chamou mais atenção, que está em comum entre as pessoas que você atende? Assim, o primeiro ponto, normalmente a gente vê a postura. A postura, porque não tem aquele brilho no olho, então não tem aquela energia mais viva, então é uma postura mais fechada, mais rígida, uma preocupação, e aí vai falar sobre isso, nossa, só de tocar, abrir essa portinha, assim, já começa a ficar nervosa, né? Então tem esse lugar de insegurança, uma coisa muito importante. A maioria das mulheres não se tocam, eu não tô nem falando de tocar partes íntimas, porque é tanta rejeição desse corpo que eu não consigo me aproximar dele. E o corpo tem memória, né? Então, muitas pessoas vivem num corpo de dor. Então, por essa dor estar aqui nesse corpo, eu não quero me aproximar dele. E aí eu crio resistências para isso. Só que essas resistências, quando eu crio resistência para uma coisa, eu não isolo das outras. Eu vou criando resistência de todas as coisas. Porque para você ir para o mundo, trazer esse olhar, assim, de ir para a vida, o movimento de ir para a vida, primeiro, você tá aqui nesse corpo e esse corpo vai passar por trocas. Ele vai precisar passar por esse erotismo. O que é o erotismo? O eros. É o me permitir ser afetada e permitir que eu afete o outro. Então, passar por esse lugar, ele vai despertar sensações diferentes, né? E as pessoas, elas acabam querendo se isolar, construir ali a sua torre para não chegar perto, não se aproximar disso. Que aí conecta aquilo que a gente falou no primeiro episódio também, sobre o medo de sentir prazer. Quantas mulheres têm medo de sentir prazer? Quantas mulheres repetem estão tão acostumadas em estar nesse lugar da vítima ou da vingadora, sabe? Tipo assim, só reclamando, colocando a culpa no outro, a responsabilidade no outro, até pro prazer. Enfim, aí falando mais do prazer sexual mesmo, reclamando das escolhas que faz pra si, né? Porque não fazer uma escolha também é fazer uma escolha. É uma decisão. Perdem esse lugar da autorresponsabilidade. E aí isso vai afastando da sua vida autêntica, né? Isso vai afastando dela mesma. E aí se perde. Aí quando vê, se perdeu completamente. E é interessante, Fernanda, que eu tô ouvindo você aqui, eu posso ficar ouvindo vocês 2 horas, tá? Essa não procura, ou esse não achar que tem direito, tá tudo bem, tá, gente? A gente não foi muito ensinado. Te pergunto, quando você é criança, qual é a sua cor favorita? Mas não te pergunta assim, qual é a parte do seu corpo favorito? Então, assim, é uma educação. Então, a gente está aqui, na verdade, falando sobre isso, para falar assim, tá tudo bem. Existem opções. Isso. Pô, vou falar sobre isso agora. Pô, esse exemplo dessa mulher casada há 30 anos, olha, amei. Eu quero isso. Eu sou casada há 15. Eu quero ver mais 15 com muito prazer. Isso. E eu vi, a Ana também fez um link tão legal de prazer como autocuidado. Então, e ver esse corpo como casa, né? Então, eu só queria falar uma mensagem para as pessoas que estão ouvindo a gente. Tá tudo bem. Não te ensinaram isso. E o legal é que temos pessoas como a Ana, como você, que a gente tem esse projeto juntas, que faz um paralelo enorme com os seus projetos, falando que tá tudo bem. Sim. Temos recursos agora. É tão bom falar sobre isso, né? Sobre algo que realmente é um tabu, como a Celi falou, né? Muitas de nós, na verdade, acho que a maioria não é ensinada sobre isso, né? Então, ver se hoje em dia essa procura está maior. Eu acredito ver, né, as mulheres cada vez mais procurar se conhecer, né? Se autoconhecer, entender sobre si, sobre o seu corpo, sobre os seus gostos, né? Não sei se tu tem algum público mais foco,
foco de público que mais te procura, ou até um assunto específico pelo qual elas te procuram? Tem algo, assim, muito que é comum entre todas, assim, ou você vê muita diversidade realmente nas pessoas que te procuram? Só antes de trazer essa resposta, eu quero só complementar que isso é um movimento muito importante. E esse eu acredito que é um diferencial, assim, do meu trabalho também, porque não é para você entrar, digamos, nesse movimento de autoconhecimento sexual feminino com mais uma cobrança do que você deveria ou não fazer. Mas a gente vai sim encarar a realidade, encarar a sua forma de escolher, a forma como você está escolhendo viver a sua sexualidade ou não, para te devolver para o seu lugar de poder e mostrar que sim, você consegue mudar. Desprogramar. E só você, exato, só você é capaz de fazer isso. E que bom reconhecer que você é essa fonte, né? E você é essa fonte de prazer. Então, assim, eu gosto muito de trazer esse lugar de despertar, eu falo esse despertar erótico, despertar do Eros, assim, num sentido bonito mesmo, assim, é agora, sabe? Quem você foi, as experiências que você teve, você É tá a sua buscando agora, história, né? é a sua história, abraça a sua história, que bom. Então é agora. A gente fica aí que tá a culpa, porque a culpa te prende a esse passado e te prende nas mesmas narrativas e te prende naquele lugar, ficam te puxando. Então quando você vai soltando essa culpa, tá bom, eu tô aqui com culpa mesmo, eu tô aqui sentindo dor, eu tô aqui sentindo raiva. Não é pra você não sentir, eu super acolho, eu quero que você sinta, porque passa por isso. A raiva às vezes é o que vai fazer você conseguir soltar essas cordas que te prendem ainda, sabe? Vamos fazer uma campanha assim, tá tudo bem colocar o prazer no seu dia a dia, como um novo hábito, né? Vou puxar a sardinha aqui pra mim. Vamos exercitar esse novo hábito de ver esse podcast. Por favor, assista, reassista isso, você merece. E vamos botar prazer na sua vida, né? Sim, Naturalizar. Naturalizar. Acho que esse é o sentido. Naturalizar, sabe? Olhar para esse prazer. Realmente naturalizar, olhar para esse corpo que sente, que goza, né? E aí, então, retomando aqui a pergunta da Ana, é bem diverso. Eu acredito também pelo meu posicionamento. Então, eu tenho desde mulheres que estão mais na menopausa, já passaram por casamentos, estão casadas, desde mulheres mais jovens, que estão procurando resgatar aquela força mesmo de ir pra vida. Sabe? Aquela coragem de realmente seguir o seu desejo, de realmente se permitir ser vista, desejada. Porque é muito justamente, fica se escondendo, né? Na timidez. Então, eu olho muito pro sexo como um oráculo, um grande oráculo. Olha, a gente falou, Ana, muito de autocuidado, de prazer. Eu tenho uma dinâmica. Eu adoro ter essas dinâmicas. Vamos ver aqui. Momento de dinâmica com a Sara. Exatamente. Bora. Eu vou falar algumas frases e você vai falar pra gente, vocês vão falar pra gente o que isso traz com relação ao seu corpo. Quais são as reações. Tá. Tudo bem? Vamos lá. A primeira aqui é só ter força de vontade. A gente até falou sobre algo parecido nos primeiros episódios, né? Que por muitas vezes acredito que impulsiona essa frase, né? Mas quando ela chega com esse sinal de cobrança sempre, é porque tá levando para um caminho que a gente já conversou, né? Também sobre violência, né? Já deixa de ser um prazer, um estímulo, né? Eu tenho força de vontade para mudar tal coisa, isso vai me fazer bem, perfeito. Mas quando entra para pro cenário do sacrifício, para coisas que talvez nem façam mais parte de ti, né? Aí nem adianta ter essa força de vontade, né, gente? Porque talvez aquilo não faça mais sentido para você, né? Perfeito. E traz isso pro corpo, né? Você falou da sua trajetória pelo corpo. Então, é só ter força de vontade. O que isso traz pro corpo? Nossa, pra mim eu já me arrepio, me fecho. É um grande... Ai, mais disso? Não, sabe? Não serve, não se encaixa mais com a mulher que eu sou hoje. Né? Olhar por essa perspectiva não se encaixa mais comigo. Depois você descansa. Eu adoro fazer... depois você descansa. O que isso traz pro seu corpo? O problema é quando esse depois nunca chega, né? Tipo, vai deixando para depois, vai fazendo, vai acumulando. Quando vê, você só tem seus 5, 10 minutos, dorme 4 horas por noite, porque amanhã eu consigo. É complicado. Descansar é aquilo que a gente conversou já também. Não é um sinal de regresso, né? Não é
uma parada. É estratégico, né? É o que você precisa para, às vezes, você dar continuidade em algo que você quer muito, né? É necessário. É complicado, a gente vai deixando para depois, né? Depois você descansa também, parece que é algo maçante que eu tô fazendo, eu tenho que continuar nessa persistência, e depois eu vou ter o merecimento. E a glória. Aí depois eu tenho o momento da glória. E isso é uma corrida dos ratos, assim. É muito interessante a gente inverter esse lugar, porque se eu tiver energia, aí é a lógica do prazer, sabe? Se eu tiver essa energia, eu pensar e conseguir ancorar isso para eu fazer o que eu preciso fazer, então o descanso eu consigo fazer com que ele seja estratégico na minha vida. E aí o que eu preciso fazer, apesar de ser cansativo, maçante, ele tem um significado, ele tá tão alinhado, né, com a minha vida, o que eu quero, o que eu desejo, que não vai ser algo maçante, sabe? Mas é claro, aí precisa de um alinhamento, assim, da vida como os astros, né? Astrológico. Corpo bom é corpo disciplinado. Ai. O que é corpo bom, né? O que é o corpo bom, né? é o corpo bom? Pra mim, corpo bom pode ser disciplinado desde que ele seja o que faz sentido pra mim, né? Um corpo forte, funcional, que me leva daqui do ponto A ao ponto B, né? De maneira suficiente pra mim. Que pode ser disciplinado muitas vezes, sim. É muito de cada um, né? Eu carrego muito a disciplina comigo, né? Hoje em dia. Em algum momento ela já foi algo ruim, mas hoje é algo que eu aprendi a construir, né? Que pra mim faz parte. Eu preciso ter disciplina pra algumas coisas. Mas nada que vir em excesso pra não virar aquela violência que a gente fala, né? Perfeito, Ana. Como a gente falou também no primeiro episódio, né? A disciplina, ela é muito importante. É importante que eu tenha disciplina, assim. Só assim eu vou conseguir avançar e colher os frutos e ter os resultados que eu desejo, isso pra tudo, né? Mas essa frase é um perigo ainda e já foi extremamente fonte de muita violência. E aí, querendo ou não, é tudo muito recente. Então, a gente carrega mesmo que inconsciente essa memória. Então, o que é o corpo da mulher, o corpo bom da mulher? Disciplinado, regrado, sabe? O que ela pode ou não pode fazer porque ela vai deixar de ser boa. Se a gente pensar em todo o histórico, pensando ali da fase da histeria, né? Da mulher. É realmente perigoso essa frase. Então, é uma forma de controle também. Então... Sim. E vamos para... Constância é não falhar nunca. Constância é seguir. Independente das falhas, né? Independente de dias ruins, não tão bons como a gente gostaria, mas seguir, né? Encontrar aquilo que faz sentido pra gente e saber que não vai ser sempre mil maravilhas, né? Não tem como. Faz pouquinho parte, a cada dia, né? Faz parte também os momentos ruins pra gente dar valor pros bons, né? Pra gente dar valor para aquilo que a gente consegue fazer. Mas né? A gente tem esse pensamento de não posso falhar, falhei, então não sou boa, né? Não sou suficiente. Enfim, acredito que deve dar esses gatilhos devem estar presente muito na cabeça, né? Em questão também a gente já entra para autossuficiência, disciplina, né? Que já impacta na sexualidade, né? No prazer, enfim. Tudo muito misturado, eu acho, né? São palavras que se misturam muito, né? Sim, é por isso que você falou que a Ana é uma profissional maravilhosa, e com alma, porque olha como muda a energia. Tipo, a forma como ela trouxe essa questão da constância é muito diferente. A constância é não falhar nunca. Aí, se ela traz uma constância, é seguir, né? Fazer um pouquinho a cada dia, continua. Nossa, é muito mais convidativo, cativante, dá vontade de fazer. Esse é o grande segredo. Bem legal, bem legal. A gente... Antes, Fer, da gente... A gente está partindo para o final, mas eu queria te fazer mais uma pergunta, né? Quando a mulher, ela vive desconectada do próprio corpo, né? O que ela ganha quando ela aprende a se conectar? Né? Você já falou muito dos benefícios, assim, mas quando ela aprende nos teus atendimentos, quando tu viu a mulher chegando né, nos objetivos, ou às vezes conquistando objetivos que nem sabia que queria, entendeu? Eu vim buscar uma coisa e encontrei outra, né? Tá nessa desconexão, e quando ela encontra essa conexão que ela foi buscar, o que ela, enfim, ganhou, o que isso traz para ela, além daquilo, né? Pro fora, pro externo, né? O que ela ganha com essa conexão dela. Acho que é muito esse ponto de a minha vida interior
ser rica, ser abundante, ser criativa, sabe? Não é à toa, a minha mentoria em grupo é a fonte. A fonte. É a fonte, é o espaço onde você vai sempre, a gente vai estar ali se servindo nos combustíveis de novo, sabe? Para seguir a vida e seguir avançando e com prazer. Então, ali é um movimento de vamos sustentar esse processo que a gente deu início. Eu falo que o prazer é o nosso ponto de partida, não é o ponto de chegada. Sim. Então, claro que precisa dessa etapa de desprogramação primeiro, para reformular, integrar, encarnar esse prazer na vida. E aí, através é aqui dentro, é essa vida interior, que é muito mais satisfatória. Eu vejo que a satisfação, sabe? Essa convicção, assim, de, nossa, tô muito feliz com a mulher que eu me torno a cada dia. Com a mulher que eu sou, com as minhas escolhas, minha coragem, né? Isso muda tudo. Muda tudo. Ai, Fer, muito bom, obrigada, né? Novamente, né? Muito bom te ouvir, né? Eu acredito que é isso, não é sobre fazer mais, é ter um porquê, fazer com coerência, né? No Emagreça com Estratégia, a gente trilha esse caminho junto com você. Lembrando que aqui embaixo vão estar os links do curso, o contato com a Fer. Então, tudo que você quiser saber mais, saber sobre, vai estar aqui. E a gente te espera, né, num próximo episódio. Nós temos ainda o 3º episódio com a Fer para falar, desprogramar um pouco mais ainda sobre esse assunto. Muito, muito obrigada, meninas. Foi ótimo. Tchau!